Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Efésios capítulo 4, versículos 7 até o versículo de número 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olá, amigos ouvintes, mais uma vez nós estamos aqui hoje para falar as Escrituras e poder comentar este texto tão maravilhoso e precioso de Efésios capítulo 4, versículos 17 a 16. Tem sido um prazer enorme para nós aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco podermos gravar esses programas e contribuir de alguma forma para o crescimento e o conhecimento de todos vocês que nos ouvem, aliás, através destes programas, destes podcasts. E conosco está aqui hoje o reverendo Edinaldo Fernandes para comentarmos este assunto que é tão importante para nós e para finalizarmos, na verdade, o tema dons espirituais que nós temos gravado aí ao longo desses últimos meses aqui em nosso programa. Olá, pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Falando as Escrituras. Olá, Denis e demais amigos, irmãos, ouvintes. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Esperamos que seja um tempo aí de edificação para a vida de todos nós. Com toda certeza, pastor. E começamos então, fazendo algumas perguntas a partir de uma leitura breve, uma leitura do texto, nós formulamos aqui algumas perguntas para podermos então trazer algumas explicações aí aos irmãos a respeito. E a primeira pergunta que eu faço é, olhando ali para o versículo de número 1, o que significa a expressão que Jesus Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens? Bem, Denis, a linguagem utilizada por Paulo ela é preciosa demais. Ele está se valendo de uma descrição de Davi no Salmo 68, um cântico de vitória quando eles conquistaram Jerusalém, e a tomaram. E foi um momento assim de grande celebração, de grande júbilo. Então ele está descrevendo aqui a vitória de Cristo, a ascensão de Cristo e as implicações dessa vitória. Cristo ele subiu às alturas, com isso a Bíblia está apontando aqui para a aprovação divina a respeito da sua missão, daquilo que ele veio cumprir, e está falando também a respeito daquilo que ele trouxe como benefício dessa vitória, o conceder o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo da parte do Pai e ele doa o Espírito Santo à igreja, capacitando-a, habilitando-a
a vitória de Cristo sobre a morte, não é? A vitória de Cristo sobre o pecado. E a vitória de Cristo sobre o pecado, ela sinaliza também a capacidade dos homens não viverem mais para si mesmos. Porque eu entendo nessa questão dele conceder dons aos homens, ou seja, a vitória de Cristo e a dádiva do Espírito Santo, habilitando os homens agora a viverem cumprindo aquele projeto primário de Deus, de viver para a glória de Deus. Então, eu creio que o apóstolo Paulo está sinalizando aí essas bênçãos enriquecedoras que veio da parte de Deus sobre a igreja, né? Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, não estamos mais debaixo do domínio do pecado, e por não estarmos mais debaixo do domínio do pecado, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós somos habilitados e capacitados por Deus através da habitação do Espírito Santo, que nos impulsiona, nos habilita e capacita agora a usar tudo aquilo que o próprio Deus nos deu para a glória de Deus. Muito bem, pastor. Ligado ainda, falando um pouco deste tema de que Cristo subiu às alturas, Paulo ainda enfatiza no versículo 2 que, ora, aquele que subiu também quer dizer que ele tinha descido até as regiões inferiores da terra. O que significa, então, que Cristo desceu às regiões inferiores da terra? Eu entendo que alguns usam deste texto aí, por exemplo, para poder dizer que Cristo desceu ao inferno para poder pregar as almas que estavam lá, que não conheciam a Jesus no tempo do Antigo Testamento. Algumas vamos dizer, essas interpretações dessas regiões inferiores. O que significa isso? E como isso se relaciona de fato com todo o contexto que Paulo está falando aqui nesse trecho desta carta aos Efésios? Bom, Paulo está estabelecendo aí dois momentos distintos a respeito da vida de Cristo. Quando ele diz subir às alturas, ele está falando da sua ascensão. Quando ele fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, ele está falando da sua encarnação. São esses dois movimentos, são esses dois momentos bem distintos a respeito da pessoa de Jesus. Não é? Ele só voltou para o Pai porque primeiro ele veio do Pai, não é? Para que ele pudesse ser assunto aos céus, ele teve que encarnar. Então, quando ele diz que ele subiu às alturas, ele está falando dessa ascensão de Cristo no seu estado de glorificação. Mas quando ele fala das regiões, que ele desceu às regiões inferiores da terra, é simplesmente retratando a respeito da encarnação de Cristo. Não é? Então são esses dois movimentos, são estes dois momentos distintos, a encarnação e a sua exaltação. Interessante. E tudo isso, Paulo ele começa essa argumentação falando então da glorificação de Cristo, da encarnação de Cristo, para poder introduzir o assunto principal desta perícope, se a gente pode dizer assim, que é que Cristo então, tendo cumprido todo o seu ministério cabalmente da encarnação, da ascensão, agora ele deu dons aos homens para que cumpram, também o seu ministério, para que cumpram também a missão que ele mesmo deu aos irmãos. Com base nisso, então, o apóstolo lista aqui alguns dons. Ele fala de dons que Cristo concedeu quando ele foi glorificado. São eles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu queria que você nos desse aí uma explicação de cada um desses dons especificamente, o que seriam esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas e esses pastores mestres. Bom, Neves, o que nós falamos a respeito da encarnação e da exaltação de Cristo, o verso 10 ele enfatiza isso ainda mais, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então não está falando nada de Jesus no seu estado de pós-morte, de ter ido até o Hades, essa coisa toda, não é nada disso. É a questão do nascimento de Cristo, da sua encarnação. E quando ele fala desses dois momentos, ou seja, a encarnação e a exaltação, ele está falando de um Cristo que cumpriu rigorosamente a agenda do Pai. Ele está falando de um Jesus Cristo que atendeu em todos os detalhes aquilo que ele e o Pai haviam planejado na eternidade. Lógico, não posso deixar o Espírito Santo de fora disso, porque é a Trindade, não é? Mas o apóstolo Paulo, então, ele está fundamentando muito bem aqui
aquilo que ele fala sobre a igreja, porque a carta de Paulo aos Efésios é a carta mais eclesiológica que nós temos, né? Uma carta que apresenta de uma maneira muito linda a vida em comunidade, o que é ser cristão vivendo em comunidade, o que é ser igreja, o que é viver essa comunidade. Então, se você quer saber um pouco a respeito dessa vida em comunidade, eu desafio você a ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta para membros de igreja, o que é ser membro desta comunidade, né? Então ele parte do exemplo da pessoa de Jesus Cristo como aquele que cumpriu todos os requisitos, como aquele que obedeceu atentamente tudo aquilo que Deus havia designado para ele. E ele vai dizer isso: eu te glorifiquei na terra, ó Pai, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então Cristo atendeu e cumpriu isso cabalmente. E aí então o apóstolo Paulo diz que assim como Cristo fez, nós agora temos as nossas responsabilidades como cristãos. E é a partir do exemplo de Cristo, do que ele conquistou para nós, do que ele realizou por nós, e agora ele chama a atenção a respeito daquilo que ele quer fazer através de nós. Então Cristo não deixou a sua igreja despreparada, ele não deixou a sua igreja desprotegida, ele não deixou a sua igreja entregue a si mesmo, para que eles fossem orientados ao seu bel prazer, de acordo com as suas conveniências, vaidades, intencionalidades. Não. Ele então começa a dizer sobre o que essa igreja vai ser construída e edificada. Lógico, ela está edificada sobre Cristo, mas ele concedeu homens e habilitou homens para que estes homens, de posse dos ensinos de Cristo, pudessem então instruir a igreja, edificar a igreja, a preparar a igreja para que ela pudesse ser uma igreja adulta, uma igreja madura, uma igreja preparada devidamente. E aí que entra estas figuras, né? O que ele concedeu à igreja? Ele concedeu à igreja primeiramente o quê? Apóstolos. Primeiramente apóstolos, né? Então a igreja está edificada sobre os ensinos dos apóstolos, ensinos esses que retratam o ensino de Cristo, assim como lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Os apóstolos, eles tiveram o privilégio de recordarem ou de serem relembrados pelo Espírito Santo a respeito daquilo que Cristo havia lhes ensinado, mas eles receberam também orientações mais expandidas, podemos assim dizer, né? A respeito dos planos eternos de Deus e da vontade de Deus para a vida da sua igreja. Então Deus concedeu estes homens, né, maravilhosos, que o último deles foi o apóstolo João, o último dos apóstolos, né, existentes foi João. Depois nós não cremos mais nessa atualização de apóstolos, não cremos que há necessidade de apóstolos hoje, porque a própria Bíblia nos apresenta os critérios, as credenciais de um apóstolo, e eu creio e acredito que ninguém hoje, em sã consciência, pode dizer que tiveram que tem essas credenciais. É interessante, porque esse movimento neo-apostólico, se eu posso dizer assim, né, porque ainda é forte no Brasil, muitas igrejas aí, usando até o título Ministério Apostólico, eles entendem, até mesmo usando esse texto, que o Ministério Apostólico ele é válido, ele é existente nos dias de hoje, por causa, usando até por base esse texto de Efésios, né? Mas, como você vem bem mesmo dizendo, pastor, esses apóstolos já foram os apóstolos mesmo, os 12 ali, mais Matias, Paulo, né, se a gente pode dizer assim, que receberam a revelação de Cristo. Então, esse texto não nos dá base, né, para podermos entender que existem apóstolos hoje em dia. Nos dá? O texto, eu acredito que ele não deve ser usado para fundamentar a necessidade de apóstolos hoje, né? Porque senão a gente entraria em implicações muito delicadas no que diz respeito à revelação, no que diz respeito a ensino. Nós deveríamos então continuar afirmando que a revelação ela continua sendo progressiva, né? Deus continua se revelando, Deus continua fazendo com que coisas sejam escritas, e aí a Bíblia deixaria de ser esse livro completo, né? Então, ou seja, afirmar que apóstolos existem hoje é afirmar a continuidade de muitas outras coisas, dentre elas a continuidade da revelação, né? Porque Deus se revelava àqueles homens, concedeu dons, ensinou, instruiu, eles retransmitiram isso à igreja. Então fica muito complicado defender
a validade dos apóstolos atuais. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da soberba do coração, tem a ver com as vaidades das pessoas, em não se contentar em serem apenas pastores, né? Pessoas que pastoreiam a igreja, que instruem a igreja, que se valem dos ensinos dos apóstolos, agora querer se colocar em pé de igualdade com os apóstolos, não que eles fossem homens diferentes de nós, que a Bíblia não diz isso, que todos são e eram homens iguais a nós, não é? Mas que tiveram um chamado especial da parte de Deus, com uma missão para um momento especial, e hoje nós nos valemos daquilo que Deus fez na igreja, instruiu a igreja e falou a igreja através desses homens. Aí nós temos a questão dos profetas, né? E alguns defendem que talvez esses profetas estiveram relacionados a um período específico ali da igreja primitiva, e para nós hoje o profeta é aquele que prega a palavra de Deus. O profeta é aquele que entrega o recado de Deus. O profeta para nós hoje é aqueles que abram as escrituras, aqueles que dizem, assim diz o Senhor, conforme a sua palavra. É nesses profetas que nós cremos hoje. Homens que entregam o recado de Deus, homens que comunicam a vontade de Deus, homens que não são seletivos no que diz respeito a entregar a palavra de Deus, porque uma das coisas mais desafiadoras do profeta é que ele entregava o recado de Deus. Doa a quem doer. Esses profetas existem hoje? Ou são referentes aos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, que também está linkado ali à questão do ministério de Cristo? Veja bem, nós temos os profetas bem comissionados no Antigo Testamento, né? Eles recebiam esse recado direto de Deus, havendo Deus outrora falado aos pais, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Então eles eram esse meio de Deus se dar a conhecer Deus através da sua palavra, de Deus revelar a sua vontade para o seu povo, para a sua igreja. Então, sempre muito presentes, e nós não podemos descartar que a revelação ela é progressiva, né? Nós entendemos que elas foram acontecendo e a igreja foi se desenvolvendo, e à medida que a história vai se desenvolvendo, essa revelação ela vai sendo também progressiva, e Deus foi usando essas pessoas, né? Então os profetas do Antigo Testamento, o Novo Testamento sinaliza a respeito de algumas personalidades, mas que depois percebe-se que eles vão ocupando um lugar com esse perfil veterotestamentário mais limitado, né? Profetas no Novo Testamento, como eram os profetas do Antigo Testamento, eu acho que com o surgimento dos apóstolos, eu creio que a utilização dos profetas se deu em utilizar e se valer daquilo que Deus fez através dos apóstolos, né? Os profetas no Antigo Testamento recebiam a revelação direta de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles expõem aquilo que Deus se deu a conhecer através dos apóstolos. Eu creio que é mais ou menos por aí. Entendemos isso também, né? Agora, outro dom, por exemplo, né, outro ministério, que são dons ministeriais, como nós também conhecemos, é o dom dos evangelistas, né? Esses evangelistas, quem são? Porque eu já vi, né, pessoas estudiosos dizerem que esses evangelistas também, eles não existem especificamente nos dias de hoje, né? Não são as pessoas que são comissionadas para evangelizar, né? Como toda a igreja é comissionada, ou aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, um dom natural de evangelização, que gosta de evangelizar, mas seriam mesmo ali pessoas como Filipe, Estevão, né? Que foram os primeiros diáconos ali, que também operaram sinais e maravilhas. O que são esses evangelistas de fato, né, que a gente pode entender aqui? Eles estão também, né, vamos dizer, desenvolvem esse ministério hoje em dia, ou está restrita também àquele período da igreja neotestamentária, como os apóstolos, aqueles profetas, né? O que você nos diz a respeito disso, pastor? Deus, eu creio que algumas coisas elas permanecem, né? E a gente olha para o nosso próprio coração. Tem pessoas que eles são tremendamente competentes na arte de comunicar o evangelho, de pregar o evangelho, né? Nós somos uma igreja apostólica. Todos fomos chamados para a salvação e chamados para divulgar essa salvação,
não é? É dever de todo crente compartilhar o Evangelho. É dever de todo crente testemunhar de Cristo. É dever de todo crente anunciar Cristo. É dever de todo crente proclamar Cristo. É dever de todo crente fazer discípulo. É dever de todo crente. Não é? Isso não é responsabilidade de alguns. Agora, dizer que todos têm essa habilidade, essa capacidade, não. Eu creio que a questão da evangelização, ela é concedida a algumas pessoas. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Eu pelo menos posso estar errado nesse meu entendimento, mas eu quero crer que há pessoas que possuem sim uma capacidade especial, ele possui sim uma habilidade diferenciada. Outros compartilham por dever, por responsabilidade que têm, mas aquilo não é natural neles. Não é natural, não é? Por exemplo, eu gosto de expor as Escrituras. Isso é natural. Eu não tenho que... Não é um sermão, ele não sai a fórceps, não é? Agora, se você falar assim, não, você podia cantar, pronto, aí é tenso. Aí é complicado. Eu não possuo essa capacidade. Outras coisas, e muitas outras coisas, eu faço porque é dever meu fazer. Faço porque é responsabilidade minha de fazer. Mas aquilo não é, eu não entendo e não sinto que aquilo é uma habilidade que Deus me deu. Né? Porque eu sinto que eu tenho que me esforçar para fazer aquilo. Tem algumas pessoas que eles são habilidosos de maneira natural. Né? Então eu entendo que uma coisa é a nossa responsabilidade. Outros já fazem isso de maneira muito espontânea. Deus concedeu realmente essa habilidade a essas pessoas. E eu quero crer que em algumas pessoas isso permanece. Até mesmo a gente pode olhar pela história da igreja e nós quero destacar 2 exemplos, né, que são bem assim conhecidos. John Wesley, né, que era um grande evangelista, né, e aí foi por meio dele que a Inglaterra viveu aí um grande avivamento também, né, foi um instrumento de Deus. Não sei se a gente pode considerá-lo como esse grande evangelista, né, tinha assim uma facilidade de pregação, de evangelização muito grande. E outro, assim, que talvez seja pouco conhecido, é o próprio Francis Schaeffer ali, né, que faleceu aí há uns 40, 50 anos atrás. Ele mesmo se considerava como evangelista, né, como pessoa que tinha aquele dom natural de poder comunicar o evangelho, de conversar, de expor as escrituras, né, dentro trazendo todo um arcabouço intelectual, espiritual ali para pessoas de outras denominações. Ele tinha essa facilidade, né? Então, será que nós podemos enquadrá-los dentro deste ministério também chamado, né, evangelistas, né? Só fazendo uma observação a respeito disso, né? Eu creio que é por aí. Você citou, por exemplo, John Wesley, e o seu irmão já tinha uma habilidade diferente, né? O irmão de John Wesley era músico. Então, Deus chama essas pessoas, né? A gente vê o George Whitefield, por exemplo, que era um pregador apaixonado, e ele dizia, olha, dá-me almas, senão eu morro. Né? Billy Graham também, se a gente pode colocar aí então, também. A gente tem essas pessoas que realmente são excepcionais, né? Deus capacita essas pessoas, Deus concede a elas esse dom maravilhoso de comunicar, de pregar, de realmente anunciar as coisas de Deus assim de uma maneira tão extraordinária, tão excepcional, né? Voltando à questão, Denis, dos profetas, veja, profetas e apóstolos, eu creio que hoje eles não têm as funções que tinham lá atrás, né? Os apóstolos não existem. Os profetas, a gente pode até dizer o seguinte, o fulano, ele é profeta, não no sentido assim de ter a capacidade de predizer, não na capacidade assim de trazer essa revelação direta da parte de Deus, como acontecia com os profetas. Isso existia, falamos a respeito disso, né? Podemos até dizer que somos profetas no sentido de trazer uma palavra de exortação, profeta no sentido de trazer uma palavra de encorajamento, de admoestação, de consolação para a vida das pessoas. Mas naquele sentido de receber uma revelação direta da parte de Deus, eu acredito que essa função ela não existe. São dons, são homens que Deus usou e ministérios esses que são irrepetíveis, né? Que se extinguiram. Não que a gente não tenha aquela, conforme eu falei, aquele dom
de profeta, não dom de profeta, mas aquela função que competia a eles, e também trazer uma palavra que consolasse, que encorajasse, assim por diante. Então, só fazendo essa ressalva aí. Beleza, pastor. E por fim aqui nós temos os pastores mestres, né? Esse aqui também tem sido algo de bastante discussão ao longo dos anos, né? Tem uns que dividem pastores e mestres como categorias diferentes e outros estudiosos que os classificam no mesmo ponto, pastor-mestre, né? Como uma continuidade do mesmo ministério, se a gente pode dizer, dizendo que todo pastor é um mestre e todo mestre deve ser um pastor. Qual que é a sua visão a respeito disso? Entendeu? Como que você pode trazer uma explicação a respeito deste ministério especificamente? Ô Denis, parece que João Calvino ele era favorável à ideia de uma coisa só, né? Pastores mestres. Parece que a prática tem sido pastores e mestres. Parece que a prática tem sinalizado que você tem mestres excelentes na arte de ensinar, mas não na arte de pastorear, né? Parece que a gente tem vivenciado essas... Eu entendo que deveria ser uma coisa só, né? Que todo pastor ele atua como mestre, mas nem todo mestre tem essa pegada pastoral, não. Eu entendo que todo pastor ele é um mestre, ele ensina, ele prega, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Todo pastor é um mestre. Isso aí eu não tenho dúvida, mas eu entendo que todo mestre não é um pastor, não. A gente tem visto pessoas muito boas, tem um conhecimento extraordinário, mas falar com ele de visitação, ficar ouvindo pessoas, você ficar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ouvindo as pessoas, aconselhando, falando e fazendo isso assim ao longo de anos, eles não têm essa pegada, não. Eles não têm essa habilidade, não. Então, eu entendo que todo pastor é um mestre, né? Mas a experiência tem nos ensinado aí que nem todo mestre é pastor. Entendeu? É um bom trocadilho nesse sentido, né? Que a gente precisa, né? Eu também entendo que a dinâmica do texto aqui é pastor-mestre, né? Não podemos separar as duas funções uma da outra, né? Contudo, nós vemos mesmo essa dificuldade, né, de alguns, né, que tem mais essa, vamos dizer assim, esse lado mestre, de ensino fortemente, né, e não desenvolve pouco a questão do cuidado, vamos dizer assim, nesse sentido, né. É uma questão também aí para a gente abordar de forma mais específica também, talvez até para um próximo podcast a respeito, uma discussão mais profunda a respeito dessa situação, né. Eu não sei se eu estou... eu vou falar de uma percepção que eu tenho. Talvez aqui no Brasil a gente separou essa questão. A gente tem os mestres que não necessariamente... Eles estão ligados à igreja, mas eles não vivem a igreja. Parece que no Brasil, não sei se nos Estados Unidos é assim, né? Porque na Coreia... é muito comum você ter os pastores terem doutorado, muito comum, né? É normal os pastores terem doutorado e são todos pastores mesmo, gente que estão na ativa, né? Podem atuar nas instituições, ensinando, escrevendo, publicando coisas, mas eles vivem a igreja. Eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça com ninguém aqui do Brasil, pelo contrário, a gente tem muito respeito com os nossos mestres, homens que tem nos abençoado tanto com aquilo que tem publicado, com aquilo que tem escrito, e a gente tem visto, por exemplo, muitos pastores publicam a partir da vida deles na igreja. Sim. O Hernandes, por exemplo, é assim, né? O Augusto Nicodemos, também assim, embora não estejam vivenciando hoje, vamos assim dizer, o ministério pastoral na sua plenitude, no que diz respeito à visitação, aconselhamento e tudo mais, mas eles estão envolvidos rotina, na igreja, né? A rotina especificamente, né? Mas o que eles produzem é a partir da igreja, não é a partir de um ambiente frio do gabinete, não. É aquilo que está abençoando a igreja, os seus estudos bíblicos, as suas mensagens, os seus sermões, né? Esse gênero literário tão extraordinário. Quantos livros nós não temos publicados, comentários que são resultado do quê? De estudos bíblicos. João Calvino, todos os comentários e sermões que temos dele são a partir do quê? Do que ele fazia na igreja, do que ele ensinava para a igreja, do que ele vivia na igreja. Então,
Às vezes tem aqueles que pensam, não, eu quero ser um mestre no sentido de viver apenas a questão acadêmica. Mas eu creio que esses pastores mestres, eles se fazem representar de uma maneira muito linda dentro desse ambiente. A gente vê tantos mestres, pastores com essa habilidade tão extraordinária, né, de exercer, de ensinar, de edificar a igreja, e mestres que não vivam assim talvez a intensidade do ministério pastoral, mas são mestres pastores no sentido de estar fazendo aquilo que edifica a igreja, que fortalece a igreja, que instrui a igreja, que abençoa a vida da igreja, né? É isso mesmo, pastor. Então, para nós já caminharmos aqui para o nosso encerramento, é interessante que Paulo detalha todos esses ministérios, né? E acho que fazendo um resumo, como você já fez, né? Apóstolos e profetas, nós acreditamos aí, vemos que são dons que cessaram ali, né? Depois do primeiro período da igreja apostólica, né? E evangelistas, pastores e mestres são os que a gente pode ainda ver aí em atuação nos dias de hoje, né? E até mesmo o ministério profético, por exemplo, ali condensado no sentido da pessoa do pastor mesmo, né? Agora, o mais bonito de tudo isso, né, que Paulo destaca aqui é o propósito desses dons, né? Os dons são, acho que, grandes questões de curiosidade, de discussão, mas eu entendo aqui que Paulo lista algumas questões que mostram qual é o propósito. Por exemplo, ele fala do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, né, para a edificação do corpo da igreja, e depois ele usa acho que 2 ou 3 versículos ali para falar da maturidade, né, do corpo que o corpo de Cristo tem. Então, o que você pode nos falar a respeito deste propósito aí nesses próximos 5 minutos que a gente tem aí disponível a respeito do propósito desses dons de fato para a igreja do Senhor? Bom, Neves, o que vemos aqui é o seguinte, que hoje nós estamos muito longe dessa realidade, porque para muitos membros, os pastores e mestres são aqueles que são pagos para fazer tudo, né? Mas o texto ensina que é ao contrário, que a finalidade do pastor, não que ele não deve estar à frente das coisas, né? Deus não concedeu a estes homens, com a capacidade que eles têm, para que eles estivessem à frente de tudo, tentando fazer todas as coisas. Não, Deus concedeu estes homens como dádivas à igreja para instrumentalizar a igreja, para poder capacitar a igreja, para poder realmente habilitar a igreja, cada cristão, a desenvolver os seus dons e talentos da melhor maneira possível. Então, esse trabalho ele precisa ser resgatado, né? Os crentes não foram chamados para contemplar os pastores e mestres a fazer. Não, eles foram chamados também para poder atuar, para poder participar, para serem participantes assim, altamente envolvidos nesse corpo de Cristo. E é por isso que o texto nos chama a atenção para isso, né? Concedeu pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Né? Então, pastores e mestres existem para isso, para instrumentalizar, para instruir, para capacitar, para que as pessoas possam trabalhar e trabalhar bem, fazer bem feito, né? Servir a Cristo da melhor maneira possível. Pastores existem para essa finalidade. Tem pessoas que às vezes acham que pastores e mestres e os apóstolos foram dados para eles poderem estar à frente de tudo, tentando fazer tudo, abraçando tudo, né? Não foi dado para essa finalidade. Na igreja todos trabalham, na igreja todos foram chamados para o trabalho, foram chamados para desenvolver os seus dons e talentos, né? E é por isso que o texto fala a respeito disso. Fala a respeito também desta unidade da fé, desse pleno conhecimento, ou seja, a necessidade da instrução, a necessidade da gente crescer no conhecimento e na graça, a necessidade da gente pensar concordemente, a necessidade de ter essa unidade de entendimento, de pensamento, de compreensão a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que cremos, né? E isso é uma coisa que vai até Jesus voltar, porque você tem na igreja pessoas que às vezes abraçam pensamentos muito divergentes, né? E a gente está aqui com a finalidade de trazer aquela instrução que tem a capacidade de promover essa unidade de pensamento. Então, por exemplo, não pode ter na igreja
Quer dizer, não é compatível você ter na igreja pessoas que pensam assim, eu creio que Jesus, ele realmente era 100% homem. E o outro que vai dizer o seguinte, não, eu não creio que Jesus era 100% homem, eu creio que Jesus parecia homem. Isso aí não bate. Né? Então a gente tem que ter unidade naqueles pilares da nossa fé, naqueles fundamentos essenciais da nossa fé. E é por isso que ele vai dizer que a imaturidade cristã ela está muito relacionada com a questão doutrinária. Pessoas imaturas, doutrinariamente falando, vão se deixar levar, né? Vão abraçar valores, vão abraçar doutrinas. Então é por isso que ele fala dessa perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Não é? Então a gente demonstra imaturidade quando a gente é superficial doutrinariamente falando. Então, crentes maduros precisam ser crentes realmente bem instruídos, bem preparados, porque nós podemos demonstrar essa nossa imaturidade através de doutrinas estranhas que a gente abraça. É verdade, é verdade. Então, lembrar que, né, nisso então, lembrar que o ministério de pastor, mestre, evangelista, assim como dos apóstolos e profetas, que nós já temos aqui consolidados, revelados pela Escritura Sagrada, eles foram nos dados para edificação e a gente deve valorizar isso, né? Acho que a gente tem que valorizar o trabalho dos ministros que Deus tem dado, o serviço, né? Eu acho uma palavra que chama muito a minha atenção aqui, é o desempenho do seu serviço, né? Ou seja, é um trabalho que temos, somos chamados a fazer como pastores, mestres, evangelistas, e assim como qualquer membro da igreja que desenvolve ali também o seu ministério. Então, nós devemos valorizar, não devemos comprar aquela ideia capitalista dizendo assim, eu pago alguém para poder fazer o que eles precisam fazer e eu fico aqui só contribuindo, né, de alguma forma nesse sentido. Então, o nosso desejo aqui também com esses podcasts sobre dons espirituais é encorajar você a pensar sobre qual dom, né, que Deus tem dado a você, quais habilidades Deus tem dado a você, para que você possa exercer então para a edificação dos santos, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja amadurecida, para que você possa contribuir com o crescimento espiritual do teu irmão. Todos os dons existem para o quê? Para o serviço, o desempenho do serviço, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade na fé. Então são expressões muito fortes aqui que eu acredito que Paulo usou para descrever aqui a igreja. Então, eu encorajo você que está nos ouvindo a ser uma pessoa, né, ativa na sua comunidade cristã, que você possa desenvolver os seus dons de acordo com aquilo que a palavra nos diz, né, submetendo-se à palavra de Deus em todo o tempo e exercendo bem para que a igreja seja edificada, né? E com isso nós terminamos aqui esta série sobre dons espirituais, falando aqui sobre essas listas especificamente de Romanos, de Coríntios e 1 Coríntios e de Efésios. É claro que tem outra de Pedro também, mas que acaba também ali trazendo os mesmos aspectos dessas listas que nós trabalhamos aqui. E encorajamos você. E se você quer saber um pouco mais a respeito disso, estude, procure aconselhamento, procure seu pastor, procure-nos aqui também na Igreja Presbiteriana de Osasco, estamos à sua disposição sempre para aconselhar. Então, agradecemos aqui a participação do reverendo Edinaldo, primeiramente, nos nossos programas, e também a sua participação aí, ouvindo, nos dando atenção, nos dando a sua audiência aí, e pedimos, compartilhe esse conteúdo, né? Não guarde só para você, compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas também sejam assim abençoadas. É isso, Denis, mais uma vez foi uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Você foi chamado à salvação, você foi chamado para o trabalho, faça tudo para a glória de Deus, almejando o bem e a edificação do corpo de Cristo. É isso aí, Deus abençoe a todos vocês.